Olá, pessoal. Estamos reunidos na nossa aula remota de ciências e hoje nós iremos trabalhar com a tabela periódica e isótopos. A tabela periódica, nela, os elementos estão relacionados em cada quadradinho em ordem crescente de números atômicos, ou seja, na tabela periódica, os elementos se encontram em ordem crescente de números atômicos. Existem 7 linhas, sequências horizontais, cada uma denominada período, ou seja, as 7 linhas denominado o quê? Período. A tabela periódica atual apresenta 7 períodos. Cada uma das 18 colunas, sequências verticais, é denominada grupo ou família de elementos, ou seja, tem 18 famílias de elementos. Aqui nós temos, coloquei aqui um exemplo da tabela periódica. Aí, vocês observem que nela tem as 18 famílias, certo? E nela também se encontra o quê? Os 7 períodos. Agora nós vamos falar dos metais, não metais e semimetais. Os elementos conhecidos como metais formam substâncias simples que, de modo geral, conduzem bem a corrente elétrica e o calor. São aqueles que são bons condutores de quê? De eletricidade. Os elementos denominados não metais, alguns os chamam de ametais. Os não metais também, alguns chamam de ametais. Formam substâncias simples que, ao contrário dos metais, não conduzem bem o calor e nem a corrente elétrica. Ou seja, os metais conduzem bem a corrente elétrica. Já os não metais ou ametais não conduzem bem o calor e nem a corrente elétrica. Exceção importante é o carbono, na forma da substância simples, o grafite, e não são facilmente transformadas em lâminas ou em fios. Alguns autores chamam de semimetais alguns elementos que apresentam propriedades intermediárias entre a dos metais e a dos não metais. Estão alguns elementos que apresentam propriedade intermediária, alguns autores chamam de quê? De semimetais. Aqui, eu coloquei alguns exemplos, de metais, o cobre e o alumínio. Exemplo de não metais, o enxofre e carbono. E exemplo de semimetal, o silício. Agora eu vou falar para vocês sobre isótopos, certo? O que são isótopos? Isótopos são 2 ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico. O que são número atômico? Número de prótons. E diferentes números de massa. Isótopos sempre pertencem ao mesmo elemento químico, pois possuem o mesmo número atômico e são, portanto, representados por um mesmo símbolo. Observem, eles apresentam o mesmo símbolo, apresentam o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, mas vai diferenciar no número de quê? De massa. Observe aí, o isótopo de hidrogênio. Ele tem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, 1 e 1. E diferente número de quê? De massa. O isótopo do oxigênio, ele possui o mesmo número atômico, mas diferente número de quê? De massa. Aí, 888, já o número de massa, o quê? Diferente. Bem, pessoal, nossa aula está finalizando por aqui e até a nossa próxima aula.